Durante os eventos de Dragon Ball Super, podemos ver como Goku foi convocado pelo próprio Zeno-sama ao seu palácio, já que o pequeno cabeçudo simpatizou com nosso amigo Kakaroto e de alguma forma ele queria conhecê-lo um pouco melhor. Foi quando Goku viu o sacerdote supremo pela primeira vez e imediatamente percebeu que era extremamente poderoso. E ao ouvir isso, Whis lhe explicou e disse que o Daishinkan não era apenas seu pai e o rei dos anjos, mas que ele era considerado um dos 5 guerreiros mais poderosos que existem no mundo dos deuses. Nesse caso, quem são esses 5 guerreiros que estariam no mesmo nível do próprio Daishinkan? Nesse vídeo, falaremos sobre o poder de Daishinkan e desses 5 seres poderosos. Vamos lá! Fala galera, beleza? Quanto à existência desses 5 grandes em Dragon Ball, podemos dizer que esses dados não são 100% canônicos, ou pelo menos não foi confirmado diretamente por Akira Toriyama. Em outras palavras, dentro da história de Dragon Ball, a fonte oficial do que é canônico e o que realmente pertence à história depende apenas de Akira Toriyama. Mas fora isso, temos 2 fontes oficiais que podem ser consideradas canônicas em muitos aspectos. A primeira delas é o anime, já que o próprio Akira Toriyama define os roteiros do anime, que são adaptados pelos produtores da Toei Animation, onde aí sim foram produzidos os episódios que nós vimos. Já a segunda fonte é o mangá oficial, que é desenhado por Toyotaro. E nesse caso, acontece algo parecido, porque Akira Toriyama também entrega a Toyotaro os rascunhos de sua história, que vem na forma de script ou texto. E trabalhando com esses scripts, Toyotaro desenha o mangá. Nesse caso, podemos considerar tanto o anime quanto o mangá em situações iguais, já que nenhum deles é 100% canônico. E é verdade que o mangá costuma ser considerado a história canônica e o anime apenas como uma adaptação. Como por exemplo, no caso de animes como Saint Seiya, onde o anime só acontece quando o mangá é divulgado oficialmente pelo autor. Como por exemplo, o mangá de Cavaleiros do Zodíaco foi divulgado diretamente por Masami Kurumada, no qual é considerado 100% canônico. Enquanto o anime não é. Embora seja baseado no mangá canônico, é uma adaptação e, portanto, apresenta elementos que não podem ser considerados canônico. E é aqui que consideramos que o mangá sempre será mais canônico que o anime. Mas nesse caso, não é assim, pois tanto o mangá de Dragon Ball Super quanto o anime não foram feitos diretamente por Akira Toriyama, mas sim foram baseados em seus scripts. De modo que a única coisa realmente canônica nesse caso seriam os scripts, nos quais não temos acesso. Sendo assim, podemos dizer que uma de nossas 2 fontes, nesse caso o anime, confirma e nos fala sobre a existência de 5 guerreiros do nível de Daishinkan, enquanto isso não acontece no mangá. Sendo assim, isso significa que os dados do anime estão errados? E a resposta é não. Em teoria, para ser considerado que algo é 100% canônico, deve aparecer tanto no mangá quanto no anime. Mas a verdade é que existem elementos canônicos que aparecem independente em um desses elementos. Por exemplo, no mangá de Dragon Ball Super, durante o torneio de Champa, apareceu o Deus Super Saiyajin Vermelho, o que nos revela que Goku poderia acessar essa transformação se quisesse. Da mesma forma que apareceu o Deus Super Saiyajin Vermelho de Vegeta, e isso nunca apareceu no anime, onde muitos pensavam que a transformação de Deus Super Saiyajin Vermelho de Vegeta não era realmente canônica. Mas então foi confirmado para nós que era, já que no filme de Dragon Ball Super Broly, Vegeta utilizou essa mesma transformação, confirmando que embora essa transformação só tivesse aparecido no mangá, ela era canônica. Sendo assim, também é possível que a existência dos 5 grandes, embora não apareça no mangá, realmente fosse canônico. E se a gente parar para pensar, seria muito estranho o anime mencionar a existência desses 5 guerreiros por acaso. Então é mais provável que eles tenham sido baseados nos roteiros de Akira Toriyama, e por isso eles decidiram mostrá-lo dentro do anime. Sendo assim, quem seriam considerados nessa lista os 5 guerreiros mais poderosos? Certamente já temos 3 opções. Uma delas é que essa lista foi constituída por guerreiros que já conhecemos, e de certa forma já pertencem ao cânone, sendo deuses muito poderosos que poderiam rivalizar até mesmo com Daishinkan. O primeiro dessa lista de 5, obviamente, seria o mesmo Daishinkan,
que possui um nível supremo acima dos próprios anjos. Outro guerreiro que poderia estar nessa lista seria o mesmo Zeno-sama, já que esse é considerado em uma hierarquia superior à Daishinkan. E é claro que poderia ser considerado entre os 5 seres mais poderosos. Claro que devemos lembrar que Zeno não é realmente um guerreiro. O próprio Whis disse isso: Zeno-sama não luta. A única coisa que o torna aterrorizante é sua incrível capacidade de destruir. Portanto, se levarmos em conta que na conversa de Goku e Whis eles estavam realmente falando sobre poder de luta propriamente, então é altamente possível que Zeno-sama não esteja incluído nessa lista. Outro candidato a entrar na lista dos 5 guerreiros mais poderosos seria o próprio Zarama, cuja a existência é canônica tanto no mangá quanto no anime, sendo o Deus Supremo, criador das super esferas do dragão e também do dragão dourado. Até agora, só sabemos isso a respeito de Zarama, e que se trata de um guerreiro com uma hierarquia extremamente alta. Provavelmente ele está no mesmo nível de Zeno-sama. Muitas pessoas creem que se trata de uma espécie de deus Namekuseidin, e isso é bem provável, se considerarmos que entre os Namekuseidins existem tanto os seres mágicos da família do dragão, quanto os membros da raça guerreira. Também podemos considerar que Zarama é capaz de lutar. E sem dúvida seria um dos guerreiros mais poderosos de toda a existência. Outros guerreiros conhecidos que podem estar no nível de Daishinkan poderiam ser os guardiões do Zeno-sama. Não se sabe muito sobre eles, apenas que estão o tempo todo ao lado do baixinho cabeçudo, protegendo de qualquer tipo de ameaça que se aproxime dele. Agora, na questão de seus poderes, eu acho muito seguro dizer que se eles se dedicam a proteger Zeno-sama de qualquer ataque de deuses muito poderosos como Hakaishins, devem ser guerreiros extremamente fortes. Talvez por isso, nós possamos até considerá-los dentro dessa lista dos 5 guerreiros mais poderosos. Outra opção para integrar esse grupo seleto seria algum deus da destruição. Não sabemos qual é o deus da destruição mais poderoso de todos. Na minha opinião, quem sabe seja o Iwan. Como sabemos, ele ainda não mostrou sua verdadeira forma, e talvez ele possa ser um deus da destruição tão poderoso ao ponto de estar acima dos anjos, embora certamente isso me pareça muito improvável. A segunda opção é que esses 5 guerreiros ainda não foram vistos até o momento, e que na verdade esses 5 membros teriam um poder equiparado ou maior que os dos anjos. E como Daishinkan é o rei de sua própria raça, não seria mais coerente se esses outros 4 seres poderosos fossem reis de outras raças divinas? Em relação a outras raças que habitam o mundo dos deuses, temos os demônios, nos quais são uma raça misteriosa mencionada diretamente por Jiren, tanto no mangá quanto no anime. Agora, uma criatura que foi capaz de humilhar Jiren e eliminar seu próprio mestre, deve ser uma criatura extremamente poderosa. E de fato, a magia desses seres malignos é tão poderosa que nem mesmo a magia dos anjos pode vencê-los. E se a gente pensar bem, Jiren poderia ter pedido a Margarita para reviver seu mestre. E ainda assim, ela não poderia fazê-lo, pois como mencionado na história canônica, o ser que é morto por um desses demônios não pode ser revivido, nem mesmo pelo poder de um anjo. Sendo assim, concluímos que a raça dos demônios que derrotou Jiren é uma raça divina, provavelmente a contraparte dos anjos, e que, portanto, estaria em um nível extremamente alto. E o rei desse reino poderia facilmente integrar a lista dos 5 grandes. Mas quem seriam os outros 3 guerreiros ao nível de Daishinkan? Pois como eu falei antes, seriam outros reis dessas outras 3 raças. Quais seriam as outras 3 raças que povoam o mundo dos deuses? Bem, infelizmente isso é algo que ainda não vimos, mas eu gostaria muito de ver em alguma próxima saga. Agora finalmente a terceira opção, e que pode ser que simplesmente não exista, e que não passou de uma simples invenção do anime. Mas como eu lhe disse antes, essa é uma informação muito importante para ser inventada dentro do anime, e é muito provável que vieram dos scripts iniciais de Akira Toriyama. Sendo assim, esse é um dado que pode ser trabalhado em um futuro próximo. Particularmente, eu acho que a existência dos 5 grandes expandiria muito as possibilidades em Dragon Ball, onde nos daria novas aventuras e sagas muito interessantes. Sem contar que precisaríamos saber mais a fundo a história de Daishinkan, sobre como é a sua ligação com esses seres e sua origem. Algo que sem dúvida todo fã de Dragon Ball tá louco pra ver.
Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like, porque isso vai ajudar demais. Quero agradecer a galera que usou o Valeu Demais, uma nova função do YouTube, onde você compra a sua mensagem e colabora diretamente na produção de conteúdo, tendo sua mensagem em destaque nos comentários. Obrigado, galera! Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima! Fui!